Quando o setor público falha em proteger os dados, então por que é importante a gente fazer com que os órgãos públicos estejam em conformidade, né? Se falha em proteção de dados, a confiança da população é abalada, a exposição de dados sensíveis pode gerar danos irreparáveis e o risco de ataques em larga escala aumenta exponencialmente. O servidor que não tiver essa consciência, essa boa-fé de conduta correta e ser bem treinado e orientado, pode gerar todas essas consequências, né? Então, o que é essencial? Investir em infraestrutura e capacitação. Quem é de TI aqui? Não é uma dificuldade você convencer a investir? Acho que às vezes ele está incomodando ela. Você pedir para colocar uma senha no computador, ou coisas básicas do cotidiano, assim, as pessoas elas têm dificuldade de entender e muitas vezes a gente é julgado. Nesse trabalho que eu fiz aí do ITP, eu arrumei briga com vários setores justamente porque eu precisava das informações corretas para publicar. Então, é uma questão de cultura mesmo, né? Muito mais do que a gente, né, que está fazendo esse trabalho, mas a cultura da sociedade em si. Não temos toda a preocupação que deveríamos ter. Dificuldade, imagina, do pessoal da TI, teu nome é? Gustavo. A dificuldade, por que quando eu contei a minha historinha aqui, eu falei da dificuldade do pessoal da TI entender o que o advogado queria e o advogado a dificuldade de entender o que o pessoal da TI queria? Porque, historicamente, o pessoal da TI é considerado como pessoal chato e que gera gasto para a empresa. A Lei Geral de Proteção de Dados e a própria Lei de Acesso à Informação acabaram trazendo uma visão diferenciada. Por quê? Porque o órgão público, para estar em conformidade com a legislação, ela precisa investir também em tecnologia. O próprio artigo 50, do 45 ao 50 da Lei Geral de Proteção de Dados, recomenda a adoção de medidas técnicas e administrativas para estar em conformidade. Essas medidas técnicas e administrativas envolvem segurança da informação, políticas de backup, firewall, né, redundância de servidor e por aí afora. Vários recursos. E esse negócio de troca de senha, Gustavo, que você falou, é um absurdo, porque todo mundo reclama. Pô, lá vem o cara de TI me obrigando a trocar de senha outra vez. É um saco para me lembrar da senha, né? Aí coloca o nome do cachorro, o nome do marido, 1, 2, 3, 4, todos aqueles números básicos que qualquer hacker descobre, mas a orientação é exatamente essa. É para trocar de senha, para a gente aumentar a segurança, criar essa cultura da segurança. Um dia a gente aprendeu a usar cinto de segurança, não aprendemos? Nós temos que aprender a cuidar de se ausentar do computador e fazer o logout da máquina, né? Não deixar logada, e por aí afora, várias medidas, né? Então, essa questão de investimentos em infraestrutura e capacitação, o que acaba acontecendo? Não tem capacitação, não tem investimento em infraestrutura, nunca vai estar em conformidade. Aí volta aquela tua, né, teu manifesto ali, estamos em conformidade mais ou menos, porque sempre é essa dificuldade, né? Adoção de boas práticas de segurança e privacidade. Então, se nós temos normas internacionais, se nós temos ISO, se nós temos exemplos de países ou de normas que já adotaram essas normas, a gente precisa seguir, né? E uma cultura organizacional voltado à ética digital. Então, um código de conduta bem elaborado, né? Dizendo, olha, você não pode usar e-mail do órgão para tratar assuntos particulares e por aí afora, né? E a transformação digital no setor público só será sustentável se realmente for acompanhada com responsabilidade de segurança. Então, quando a gente vê assim, a área de tecnologia, se ela é terceirizada ou não, não interessa, mas ela precisa estar em conformidade com o objetivo do tribunal ou da Câmara de Vereadores, ou seja, o órgão que for, tá? Monitoramento digital deixou de ser algo restrito a sistemas de segurança e se tornou parte do nosso dia a dia. Isso envolve realmente trabalho, lazer, saúde, até dentro de casa. Então,
A cada clique para compra online, cada passo que damos no smartphone de bolso, estamos deixando rastros digitais, né? Quando a gente vai fazer uma compra, o que acaba acontecendo? A gente é bombardeado com informações. Se você entra num site para ver um determinado produto, meu Deus do céu, se saiu dali, a próxima tentativa de entrada tua vai te entupir de informações sobre aquele produto, né? Hoje, quando eu vi esse negócio do Plaude aí que eu estava comentando, eu vi de manhã. Daí, na hora do almoço, eu entrei na internet e na hora que eu abri o Explorer, já apareceu propaganda no YouTube. Tinha Plaude PIN, Plaude Tab, tudo quanto era modelo. Por quê? Porque eu deixei rastros, né? Aonde eu entrei não tinha uma política de cookies, ou eu simplesmente não dei bola para a política de cookies, né? Eu que sou metido a esperto, minha mulher está me tirando um sarro que eu tenho que confessar para vocês, mas não conto para ninguém. Um dia desses eu recebi no Instagram uma propaganda de venda de queijos. Eu adoro queijos, viu, mineiras? Adoro queijo. Daí era queijo de Minas, a propaganda. Não sei se vocês caíram nessa também. Tinha assim uma cesta, era o queijo de Minas estava fazendo não sei quantos anos de vida e estava comemorando com 70% de desconto. E eu, esperto, acreditou nisso. E eu comprei para mim e para minha norinha, que também estava fazendo aniversário e é mineira e gosta de queijo, uma cesta para mim e uma cesta para ela. Era uma promoção assim absurda. E comentei com a minha esposa, vai chegar aí semana que vem. Isso faz 3 meses. E daí a minha mulher vira para mim e disse assim, porra, você não é o esperto, fala para os alunos e tal, para tomar cuidado, mas por que eu estou contando isso? Primeiro que eu estou fazendo uma confissão aqui, que a gente sempre comete besteira, mas tem vergonha de contar, eu estou aqui envergonhado contando, mas a tentação é muito grande, né? A todo momento você está sendo testado, não é todo dia que você está espertão assim, né? De repente você está lá no meio do teu dia a dia corrido, preocupado com outras coisas e cai numa dessas. Muito mais espertos, minha gente, mas muito mais espertos. É impressionante. O frete é o valor do produto e mais um pouco. Exatamente. As próprias ligações, né? Eu um dia desses nós temos uma diarista há anos em casa e ela tem um determinado dia que vai em casa. Essa moça tem uma filha. E eu estava saindo para ir para o escritório e, de repente, eu vi pela voz dela desespero. Assim, você percebe quando você conhece a pessoa? Putz, eu pensei, alguma coisa aconteceu, morreu alguém, né? Eu cheguei na cozinha e perguntei o que foi, Eliane. E ela estava falando no telefone o que estavam tentando fazer, uma tentativa de sequestro para a filha dela. Cara, na hora que eu percebi aquilo, eu arranquei o telefone, mas ela não queria me dar o telefone de jeito nenhum, ela queria aceitar a proposta que estavam fazendo no telefone para ela, nem sei, dinheiro, depósito, seja lá o que for. Arranquei o telefone da mão dela, desliguei e disse, agora liga para tua filha. Cara, se eu tivesse errado, eu estava morto, né? Mas a filha atendeu, não, mãe, estou em casa fazendo lição, aqui está tudo tranquilo. Então, não adianta. Por mais esperto que a gente se ache, sempre é aquela desconfiança. Ou o produto está muito barato, ou a oferta está muito boa, mas a gente sempre tem que estar ligado nisso. É. Ela ligou para todo mundo. Falando que eu estava pedindo Pix para ela. É. Além de ela não fazer, aí ela falou para todos os meus outros irmãos. Que falta de vergonha que eu estava pedindo Pix. É. Mas acontece. Então, assim, por que é importante a gente falar isso, minha gente? Porque a gente trabalhando em órgão público ou qualquer outra entidade, é importante a gente saber disso e orientar as pessoas que nos cercam desses cuidados, né? Seja esperto ou não, sempre a gente está sujeito a passar por isso, né?
A velocidade em que a tecnologia avança está sendo acompanhada pela nossa capacidade? Eu digo que não, né? Eu tenho certeza que a velocidade... Nossa, já? Obrigado. Coffee Break é bom aqui? Quem já conhece? É bom? Quem já fez curso aqui? É bom? É? Nada engorda, tudo light. É mesmo? Eu vou ter que participar para saber disso, então. Porque eu estava de olho nesse bombom, mas eu já dancei. Guarde, porque... Pessoal, daqui 5 minutos tem intervalo, não sei quanto tempo, mas depois a gente... é 15 minutos. Pô, vocês sabem de tudo, menos o professor. O professor não sabe de nada. Não ganhou o bombom. É que está aí escrito, né? Vamos lá. Vamos dar mais uma adiantada aqui. Velocidade do avanço tecnológico supera, na maioria das vezes, a capacidade de criar leis. Esse é um tema que me preocupa bastante. A gente tem o Código Penal, que é de 1944, 45, 40... 41, obrigado. Pô, eu sabia, mas eu quis provocar só para ver se estavam acordados, entendeu? E de lá para cá, o que aconteceu, minha gente? A tecnologia mudou muito. Então, nós tivemos o Marco Civil da Internet, a gente teve a Lei Carolina Dickmann. Lembra-se da Lei Carolina Dickmann? Lei de Crimes Eletrônicos. E todas essas... Depois nós tivemos a própria LGPD, e tivemos várias outras pequenas aí, tornando a privacidade de dados um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição. Tivemos a Lei de Acesso à Informação muito melhor elaborada, já tinha uma versão anterior e foi atualizada. O próprio Código, o Estatuto da Criança e Adolescente também foi melhorado, o Estatuto do Idoso também. Então, todas essas lacunas aí de legislação, elas estão vindo exatamente para suprir essa evolução tecnológica, né? O Marco Civil da Internet estabeleceu regras dos provedores e dos usuários no mundo da internet, no mundo virtual. E a Lei Geral de Proteção de Dados cuida não só do mundo virtual, mas também do mundo físico, né? Por que a Lei Geral de Proteção de Dados trata de dados pessoais de pessoas naturais? Por que naturais? Você sabe me dizer? O que é uma pessoa natural? Importante conhecer isso. O que é uma pessoa natural? É uma pessoa viva. A Lei Geral de Proteção de Dados não trata de dados pessoais de pessoas mortas. Então, quando vocês lerem pessoa natural, é pessoa viva, que ainda está viva. Tá? A gente estava falando aqui do avanço da tecnologia com relação à capacidade de criar leis, né? Então, esse é o grande problema hoje. A gente acaba chegando sempre atrasado na hora da lei, né? Carolina Dickmann, você se lembra o que aconteceu? É um exemplo típico de lei que foi criada por um fato que aconteceu. O fato dela ser publicamente conhecida e as fotos terem vazado, o que acabou acontecendo? Ela mandou essa história que foi apresentada pelo advogado dela. Ela mandou o computador dela para um concerto, e esse pessoal de TI é um problema, sabe? Eles ficam fuçando ali no HD da máquina e viram as fotos dela. E o que acabou acontecendo? O cara que teve acesso às fotos íntimas dela tentou extorquí-la, pedindo um valor para não divulgar aquelas fotos. E ela constituiu um advogado que automaticamente proibiu e não caiu na conversa do cara. Mas ali despertou a atenção do público em geral e do mundo jurídico no sentido de, opa, espera aí, é uma pessoa de conhecimento nacional, até mundial hoje, eu acho que ela mora fora do Brasil, inclusive, não sei. E daí criou-se a lei de crimes eletrônicos, que daí proíbe
o acesso, daí tem dosimetria da pena, para os advogados é um linguajar normal, mas para quem não é assim, se eu acessar o computador do Gustavo, sem autorização do Gustavo, eu já estou descumprindo essa lei. Se eu acessar o computador do Gustavo e utilizar informações daquele computador para benefício próprio, eu estou aumentando a minha pena. A dosimetria, a dose da pena está sendo aumentada. E se eu utilizar as informações do Gustavo e prejudicar o Gustavo, ou gerar um desconforto ou um prejuízo financeiro para o Gustavo, aumenta ainda mais. Então, a lei criou essa questão da dosimetria da pena, também de uso de cartões de crédito sem autorização, e tem essa preocupação, né? Você entra num posto de gasolina, não sei se vocês já pararam para pensar, eu hoje uso o cartão de crédito no celular, mas quem ainda usa o cartão, você entra em qualquer loja, se a pessoa pede o cartão de crédito, o que pode acontecer? Ela tem uma câmera atrás para a segurança dela. Aí ela pega a frente do cartão, se ela der uma virada, aqui ela já tem a frente e o verso gravado. Aí ela pergunta se você quer CPF na nota. Aí você dá o CPF. Daí imagine, ela já tem a frente, o verso e o CPF. Aí você vai embora, aí você não sabe por que de repente fizeram uma compra não autorizada. Parem para pensar nisso, né? Como isso acontece, e o bobão aqui que comprou queijo não recebeu, né? Caiu nessa também. Vocês souberam disso? Não? Vocês chegaram atrasados? Que eu confessei aqui que eu fiz isso? Ah, então você pegou essa parte. Olha, mas eu recebi uma ligação há uns 3 meses atrás de um amigo meu, vou até citar o banco, tá? Porque é importante isso. Ele é cliente do Nubank, tinha R$2.000 na conta, nunca mexia na conta. Na realidade, ele movimentava no máximo R$2.000 por mês na conta. Eu não sabia de nada da vida desse meu amigo. O cara me ligou dizendo assim, olha, numa sexta-feira, 9 horas da noite ele me ligou. Na sexta-feira, às 6 horas da tarde, ligaram para ele dizendo que era do Nubank, que tinha tido uma tentativa de compra, uma história miraculosa lá, e ele caiu na história. Daí ele começou a passar as informações, bem, resultado. Aquela conta que movimentava R$2.000 por mês, teve em 45, 50 minutos, R$135 mil tirados. Como? Com empréstimo, com limite, com compras, com PIX, o limite de PIX, limite de cartão de crédito, limite da conta, limite de empréstimo, todos os limites eles utilizaram. Claro que o cara ligou para mim desesperado. Qual foi a minha argumentação jurídica nesse processo? Primeira coisa, e olha, eu uso isso direto, minha gente, o tal do Reclame Aqui. Vocês não têm ideia de como funciona, porque a Nubank não quer ter o nome sendo criticado num site que se chama Reclame Aqui. Aliás, não é só o Nubank, qualquer empresa, né? O que eu... Oi? Consumidor.br também, mas o Reclame Aqui ainda é o campeão, porque é mais conhecido, né? Virou mais moda, assim. E... Porque a pessoa, antes de fazer a compra, vai lá e... Se eu tivesse feito isso antes de comprar o queijo, né, depois que eu fiz a besteira do queijo, daí eu fui olhar no Reclame Aqui, né? Eu fiz exatamente o contrário do que eu normalmente recomendo. Ainda bem que foi uma compra de R$76, então não foi uma perda tão grande assim, mas mesmo assim fiquei de bico, né? E... Aí o que eu fiz? Eu pedi para ele me mandar todas as transações que aconteceram, ele printou tudo isso, mandou para mim, e eu postei uma reclamação no Reclame Aqui, dizendo que o Nubank não poderia, em hipótese alguma, ter autorizado aquelas transações pelo histórico bancário que ele tinha. Imagine, você tem R$2.000 sempre, a tua média, 2.000, 4.000, de repente aparece R$100.000. Cara, o mínimo que o banco tem que fazer é alguém entrar em contato e dizer, escute, é você mesmo, né? Ou bloquear para que você tenha que ir no aplicativo, desbloquear, fazer alguma intervenção, né?
O Nubank não respondia, cara, daí eu já comecei a pensar, bem, vou ter que ajuizar e tal, daí vão juntar tudo isso, depoimento, testemunha, histórico, mas a minha tecla principal era comportamento do usuário. O comportamento do usuário não justificava o banco ter autorizado aquelas transações de valor tão alto. Aí um certo dia, acho que uns 20 dias depois, ele me ligou dizendo, olha, acabaram de depositar, corrigido, atualizado, tudo. O que aconteceu? O Nubank não quis que o nome continuasse sendo citado. Daí mandei notificação extrajudicial para o endereço do Nubank e tudo. E eles sempre respondiam, não. Ele usou de todos os recursos tecnológicos que o Nubank utiliza, que é o reconhecimento facial. E realmente o cara fez todas as besteiras possíveis e imagináveis. Mas, minha gente, e se eu tiver com um revólver na cabeça, eu vou fazer isso? Então, o banco tem que ter mecanismos de segurança, de bloquear e dizer, meu amigo, só daqui a 48 horas você vai poder movimentar a tua conta. Nem que o cara morra, mas a conta não vai ser movimentada. Mas é uma questão de criar recursos, né? Então, vamos lá. Continuando aqui, a questão da complexidade crescente, né? Então, tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas, criam uma superfície de ataque muito maior. Qualquer questionamento hoje no mundo virtual, o fato de ser mundo virtual é muito maior, né? A IA, por exemplo, pode ser usada tanto para aprimorar a segurança quanto para criar até ataques cibernéticos. O que aconteceu com a Carolina Dickmann? Somente o fato dela ser uma pessoa conhecida pelo público é que chamou a atenção das autoridades no sentido de criar uma lei. Se fosse eu, certamente eu teria sofrido e ninguém ia fazer nada, né? Escassez de profissionais, isso a gente tem sentido. Gustavo de TI, cara, impressionante como todo mundo tem que entender de inteligência artificial, entender de segurança da informação, entender de privacidade de dados. Ah, mas não é minha área, eu sou formado em pedagogia. Não interessa, você tem que estudar. Ah, eu sou formado em letras. Tem que entender porque é o nosso dia a dia, né? A gente usa celular, é tecnologia. A gente usa carro automático, é tecnologia. A gente usa internet, é tecnologia. Cara, a gente precisa estar preparado para isso, né? O que acontece hoje? O bandido está muito mais esperto do que nós. Nós somos reféns deles, né? A adoção versus segurança, ou seja, muitas empresas, na busca de se manterem competitivas, priorizam a adoção de novas tecnologias sem o devido investimento em segurança proporcional aos riscos. Então, aquele choro do Gustavo de investimento em segurança, maior servidor, firewall, teste de vulnerabilidade, teste de intrusão, penetração, vários termos que a gente utiliza, precisam ser adotados exatamente para que a empresa esteja segura. E tem sequestro hoje de servidores, né, pedido de sequestro por Bitcoin, e as pessoas caem nessa, minha gente. Então, assim, orientar o funcionário, o estagiário novo que entrou, que não pode clicar em qualquer link, que tem que tomar cuidado, tem que saber qual é a origem, né? Tem que saber se precaver desses riscos. Então, aqui, a escassez de mão de obra é uma preocupação global que abrange nações e setores. Estima-se que até 2030 possa haver uma escassez global de talentos de mais de 85 milhões de trabalhadores, isso no mundo, tá? Isso daqui é num fórum econômico que aconteceu nas Nações Unidas. O setor de cibersegurança é afetado por essa escassez global de trabalhadores, precisa adotar abordagens práticas para atrair e reter funcionários qualificados. 2/3 das organizações enfrentam riscos adicionais devido à falta de profissionais de cibersegurança. Então, assim, eu estou investindo em tecnologia, mas não estou tendo pessoas que possam me ajudar na proteção de todas essas tecnologias. A sua cadeira foi alterada ali, meu senhor. Acharam que o senhor estava sofrendo ali, daí resolveram... Se você tiver alguma reclamação, fale agora ou cale-se para sempre. Então, tá bom.
O fórum observa que a contínua demanda por talentos no setor cibernético significa que há pouco otimismo de que a oferta irá acompanhar o ritmo. Tem um slide que eu apresento aqui, as principais profissões que estão sendo procuradas hoje no mundo. E as 10 principais, e das 10 principais, 6 são na área de tecnologia. Então, é uma tendência, não tem jeito. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 31 anos e um de 27. E o de 31 anos fez o curso de Jogos Digitais na Universidade Positivo. Quando ele fez, foi a primeira turma de Jogos Digitais, ninguém sabia o que era isso. Cara, todo mundo é louco, né? Ou é engenharia, ou é direito, ou é medicina, ou é, né, os cursos de administração, os cursos mais conhecidos. Mas Jogos Digitais ele acabou fazendo. Por que ele fez? Porque eu fui convidado para dar uma aula sobre direito autoral para essa turma. E daí eu convidei o meu filho, que estava no período de decidir o que ele ia fazer. Ele fez Jogos Digitais. Minha gente, é o cara mais realizado que eu conheço na minha vida. Tá feliz da vida, trabalhando feito um doido, criando um monte de coisa e um futuro brilhante. Mas há 15 anos era um troço de louco, né? 15 não. Ele está, acho que há 11 anos nessa área. Mas era um negócio de louco e hoje está feliz da vida. Golpes com inteligência artificial. Então aqui tem mais um videozinho para vocês se divertirem. Vamos ver se a internet vai ajudar. Outro desafio dos nossos tempos, as ferramentas de inteligência artificial estão cada vez mais avançadas e geram vídeos hiperrealistas que só profissionais conseguem diferenciar aquilo que é real do que é falso. Daí já viu, né? Vira oportunidade para golpista. Olha o que está acontecendo em São Paulo. Uma suposta loja criou até funcionários com inteligência artificial para enganar o consumidor com produtos que nem existem. Os itens impressionam pela qualidade e preço. Funcionários garantem a autenticidade da loja. Passando só para dar um oi e avisar que mais uma remessa de pedidos está saindo agora. Tudo isso fez a Elisa acreditar no negócio. Ela comprou um copo térmico para a filha. Passou o prazo e ela falou, mãe, o copo não chegou. Aí eu falei, eu acho que a gente caiu no golpe. E aí ela falou, depois ela veio e falou, olha mãe, chegou aqui uma taxa de R$37 para pagar. Falei, é golpe, com certeza é golpe, não vamos pagar. A fraude foi engenhosa. Os produtos e o funcionário foram gerados por inteligência artificial, que cada vez mais avançada cria vídeos muito semelhantes à realidade. Parecia muito real, os copos, todos os copos pareciam muito real. Além dos produtos e funcionários não existirem, o CNPJ da suposta empresa também é falso. Para dar mais credibilidade ao negócio, os estelionatários indicaram nas redes sociais que a loja física funcionava nesta rua, na zona norte de São Paulo. Viemos conferir e, mais uma vez, era mentira. Em vez de um endereço comercial, encontramos apenas casas residenciais. O número do imóvel não existe. O que chama a atenção é a perfeição das imagens falsas. Perfeitas até demais. Essa moça não tem uma ruga, ela não tem uma marca de expressão, um poro, um nada. E se você olha a imagem de fundo, ela está sempre desfocada, meio fora de tom. Numa plataforma de reclamações, mais de 600 pessoas disseram não ter recebido os produtos. Diante da dificuldade em saber o que é real ou não, a dica é sempre desconfiar quando os preços são muito baixos. Clicar em qualquer site que tem um monte de anúncio na internet em que o negócio é bom demais, quase que 100% das vezes você não vai receber o seu produto e não vai ter de quem cobrar o dinheiro que você gastou. Bom, então o golpe continua tendo cheiro de golpe, mesmo com inteligência artificial, né? Você deve imaginar, a gente não conseguiu contato com a suposta empresa mostrada na reportagem porque ela não existe. Mas a rede social, onde foi criado o perfil dessa loja, disse que não permite atividades que enganem usuários e que está aprimorando as tecnologias para combater contas suspeitas.